Vamos embora, o Fluminense joga hoje em Cariacica, lá na Grande Vitória, contra a equipe do Madureira, em busca de mais uma vitória no Campeonato Carioca. O Fluminense está se reerguendo no campeonato e tudo que você precisa saber sobre esse Madureira e Fluminense, cujo eu estarei em Cariacica, por sinal, para a transmissão desse jogo, você confere aqui nesse vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral. Informações básicas sobre Madureira e Fluminense, tá? Informações sempre importantes serem ressaltadas. O jogo é às 4 da tarde no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo era às 9 da noite, pediram pra antecipar para as 4. Isso até me quebrou um pouco, porque eu vou de carro, né? Então vou ter que sair muito cedo daqui para poder chegar lá a tempo tranquilo da transmissão. A transmissão da partida será feita pela Band, na TV aberta, e pelo Premier e Gold. São esses os canais que vão transmitir o jogo a partir das 4 da tarde. Histórico recente entre Fluminense e Portuguesa, Fluminense e Madureira. 149 jogos é o que já foi jogado, esse é o jogo de número 150 entre as duas equipes, um confronto histórico, né, desde os primórdios do futebol. 106 vitórias nossas, 28 empates, 15 derrotas, domínio amplo do Fluminense. Há 2 anos atrás foi disputado também no Kleber Andrade esse jogo, vitória por 1-0 do Fluminense em 2023, gol do John Arias. Por sinal, curiosidade, tá? O Fluminense não perde para o Madureira há muito tempo. A última derrota para o Tricolor Suburbano foi lá em 2014, com um 3-2. De lá para cá já foram jogados 12 partidas e o Fluminense ganhou 9 e empatou apenas 3. E como curiosidade, os últimos 3 Fluminense e Madureira foram 1-0. Em 2022, uma vitória por 1-0 no Raulinho de Oliveira, gol do John Arias. Em 2023, uma vitória por 1-0 no Kleber Andrade, gol do John Arias. E em 2024, outra vitória por 1-0, agora no Maracanã, gol de quem? Do Lelê, não foi do John Arias, não. Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando sobre esse jogo, cara. É difícil a gente falar desse jogo que não seja olhando para um contexto de tabela e olhando que a situação acabou dando uma tranquilizada a princípio. Por que eu digo a princípio? Porque o Flamengo ganhou Volta Redonda nesse sábado, botou 2-0, foi para a terceira colocação, deixou Volta Redonda ali em segundo ainda com 9, né? Não ultrapassa o Maricá que enfrenta o Sampaio Corrêa nesse domingo, e deixou o Fluminense com ainda a possibilidade de ultrapassar o Flamengo num quesito de vitórias ali, né? Passar 8 pontos, o Flamengo vai ter 7. Mas o Fluminense ficando de olho porque o Flamengo arrancando, o Vasco começou a arrancada também, coloca o Fluminense numa condição de ter que começar a ganhar para não ficar fora da semifinal. O Nova Iguaçu vai enfrentar o Boa Vista, o Maricá enfrenta a equipe de Sampaio Corrêa. E por que é interessante esses dois jogos? Porque são dois times que hoje estão dentro do G4. A Portuguesa também joga enfrentando o Vasco, que são dois times que estão à frente do Fluminense. Então, basicamente, o Fluminense garante que está em 7º nesse momento. Iniciou a rodada em 6º. Mas, ganhando o seu jogo, além de passar o Flamengo mais uma vez, voltar à 6ª colocação, ele já garante que também passa a Portuguesa ou Vasco, porque eles se enfrentam. Então, o Fluminense vai para a 5ª colocação ganhando o Madureira hoje. E provavelmente tem a chance, caso o Nova Iguaçu empate ou perca para a equipe do Boa Vista, tem chance de terminar já até no G4. Por que eu falei a princípio? Porque é óbvio que nesse momento, estreando a equipe titular, o Fluminense ia ter um desempenho a ponto de, num campeonato achatado, já bater ali no G4. Mas tem uma questão aqui que é importante dizer. O Fluminense vai jogar os seus 3 clássicos nas próximas 4 rodadas depois dessa do Madureira. E aí vai ter que enfrentar adversários que têm um nível de futebol acima do que ele vem enfrentando. E se não ganhar, não tiver bom desempenho nos clássicos, vai descer na tabela de novo. Então é crucial ganhar o Madureira, por quê? Porque uma vitória contra o Madureira transforma a necessidade de uma vitória contra o Botafogo na quarta-feira num empate. Isso pode facilitar. Não é que a gente queira isso, mas é o que pode acabar acontecendo. Nesse domingo, sim, a gente tem que ficar de olho nesses jogos. Vou dar uma olhadinha aqui em qual horário, né? São esses jogos. O Fluminense joga às 4 da tarde, né? Beleza, a gente joga às 4 da tarde. No mesmo horário vai estar tendo Maricá e Sampaio Corrêa, que começa às 3h45. E só. A partir das 6 tem Bangu e Botafogo.
Às 9 tem Vasco e Portuguesa e só amanhã tem Nova Iguaçu e Boa Vista. Ou seja, no nosso horário vamos estar ali de olho. De repente até torcer pro Maricá ganhar e o Maricá já vai embora mesmo. Enfim, e a gente não precisa ser primeiro, a gente precisa garantir uma vaga na semifinal, pelo menos é esse o meu pensamento. Mas, para esse jogo, voltam os titulares voltaram no último jogo, ganharam tranquilamente da Portuguesa, o que dá uma tônica de que provavelmente a gente consiga ganhar também do Madureira, talvez não com tanta tranquilidade, mas enfim, pelo menos a gente sim não vai estar naquela tônica do início do Carioca, não. Vamos para as escalações, que lá a gente mostra a artilharia pesada que vem por aí. Vamos lá, tá? Bola e campo na área, a gente fala aqui agora, não só fala, como coloca aí na tela as escalações prováveis de Fluminense e Madureira, com uma questão só, né? Só para poder deixar claro aqui. Fluminense jogou já com a equipe titular na última semana, então a gente não sabe exatamente qual escalação que o Mano Menezes vai colocar nesse jogo. Então, a gente coloca aqui aquilo que é previsto, ok? O goleiro Fábio mantido titular, já fez uma ótima partida na quinta-feira. Samuel Xavier provavelmente mantido na lateral direita também, é o lateral titular. Na zaga, o Thiago Santos deve ser mantido, mas fica a dúvida na outra zaga e na lateral esquerda. Thiago Silva viajou para Vitória e pode ser que volte à equipe titular no lugar do Ignacio. E aí, por que pode ser que volte à equipe titular? Porque a gente não tem certeza se ele já começa jogando. Afinal de contas, ele estava fora do jogo de quarta-feira. Eu acho até que ele estava fora do jogo de quarta-feira por... Enfim, né? Por aquele famoso não tinha necessidade ainda de escalá-lo. Luso brasileiro e tal. O Thiago Silva não chegou com esse flosô ali, essa era a expressão da minha infância. Essa bobeirinha ali de não querer jogar, o cara estreou em Cuiabá, meu amigo. Não chegou com isso, mas eu acho que o próprio Fluminense olhou e viu que não tinha necessidade de já extrapolar ali a volta do Thiago Silva muito cedo. Então volta no Kleber Andrade, pode ser que volte no lugar do Ignacio? Pode ser, o Ignacio tá com uma sequência de jogos e, na teoria, começa o ano como reserva do Thiago Santos. Agora, pode ser que seja volta também no lugar do Thiago Santos e aí se efetive uma dupla com o Ignacio. Mas fica essa dúvida aí, pode ser até que não volte como titular também. Na lateral esquerda, provavelmente o Mano Menezes deu a entender de que algumas posições vai haver rotação. Em algumas posições vai acabar havendo uma rotação. E acho que a lateral esquerda pode ser uma dessas posições. Ele não viu o René ainda, foi um pedido também. Então talvez bote o René também como titular. Então eu apostaria nesse momento, tá? Nessa linha de defesa com René, ao invés do Gabriel Fuentes. E com o Thiago Silva e Thiago Santos, até pela sequência de jogos. Na volância, são 4 opções aqui, né? Martinelli e Hércules foi a última dupla. Eu acho que neste jogo ele vai acabar colocando a dupla Bernal e Nonato. Acho que vai mudar 100% dessa dupla. Vamos ver como é que vai ser, até para questão de rotatividade. O Hércules jogou 90 minutos, o Martinelli não jogou, mas saiu bem cansado. Então acho que ele pode botar uma dupla com Bernal e Nonato. Na frente, eu acho que ele muda todo mundo, tá? Estando todo mundo disponível, ele muda geral. Então mudaria colocando o Isaac, né, que joga... Esse meia daqui joga quase como um segundo atacante, né? Canóbio, Riquelme Felipe e Cauã Elias. No jogo passado, só para quem não lembra, jogaram Lima no lugar do Isaac, Keno no lugar do Canóbio, Serna no lugar do Riquelme e Cano no lugar do Cauã Elias. A minha principal dúvida, na verdade, é entre Germancano e Cauã Elias, porque o Cano fez gol, tá com moral e centroavante precisa de moral. Então, a minha única dúvida para a escalação seria essa. Não cravo o Isaac como titular também, não fez o suficiente até agora para ser titular e acho até, aí talvez seja surpresa para todo mundo, que pode pingar um Serna, tá? E a gente vê o Isaac fora do time e o Canóbio jogando. Então, uma espécie de 4-2-4 já montada desde o início, porque o Canóbio jogando como se fosse um homem de meio de campo, jogando um pouquinho mais avançado. Vamos ver qual vai ser a surpresa que o Mano Menezes vai aprontar hoje em Cariacica. John Arias e Renato Augusto seguem fora, ainda não foram relacionados para jogos do Fluminense em 2025. Agora a gente fala sobre o Madureira, rapidamente, provável escalação da equipe do técnico Daniel Neri, inclusive o português que treinou a equipe do Madureira no ano passado também no Carioca. Goleiro Mota, que fez o ano passado... Eu olhei esse nome e lembrei de alguma coisa. Ele fez o Carioca do ano passado pelo Boa Vista, pelo Nova Iguaçu. Era o goleiro daquele time de destaque do Nova Iguaçu. Celcinho, Arthur, Jean e Caio Felipe. Pode ser que o Marcão volte aqui na zaga.
e o Evandro entre na lateral esquerda. Eram dois que estavam suspensos, não sei se voltam nessa rodada. Matheus Vagninho, sim, aquele Vagninho que jogou no Sub-23 do Fluminense vindo do Náutico, tá junto com o Rafael Ribeiro. Não sei quantos lembravam não, mas enfim. Marcelo, um aí que leão de Carioca, tá em todos os Cariocas, jogou um bom tempo no Volta Redonda, enfim, já passou por outros times aqui do Rio de Janeiro. Marcelo, camisa 10. O Wallace, Cauã Coutinho e Flávio, esse é o provável time do Daniel Neri no Madureira, né, que tá mandando seus jogos sempre fora do Rio de Janeiro contra os grandes. Bem, a aposta da KTO que eu fiz pra esse jogo foi em gol, tá? Eu fiquei na dúvida entre Germancano, entre Cauã Elias. Eu acho que é jogo que a gente vai acabar fazendo gol. Acho que vai dar bom. Não acho que a odd ali pra vitória, né, tá tão atraente assim, né? Sendo bem sincero, a vitória do Fluminense tá colocada como muito mais provável do que eu acho que tem o risco de acontecer, né? Olha que Fluminense tá pagando 1,24 apenas. Então eu vim aqui no Artilheiros, né? E, Artilheiros não, para marcar, que é aqui, ó. Coloquei no nosso amigo Cauã Elias, que tá pagando 3, botei 10 reaisinho num gol dele e botei 7 reaisinhos. É porque tá atrás aí pra vocês, né? Tá atrás da minha câmera. Deixa eu tirar minha câmera rapidinho. Aqui, ó. Não tá não. Não tava atrás da minha câmera, não. Tava aqui do lado. Botei 7 reaisinhos no nosso querido Germancano, num gol dele. Ou seja, ou um gol do Germancano, ou um gol do Cauã Elias. É isso. É essa a minha aposta, tá? Ou um ou o outro. Deixe aqui embaixo a sua opinião sobre a minha aposta, mas acho que pode bater. E lá na KTO, você pode brincar, pode se divertir. Eu sempre falo aqui, é para maior de 18 anos. Você tem mais chance de perder do que de ganhar, mas você pode colocar uma emoção maior no seu jogo ali. Reserve um dinheiro que você possa gastar durante o mês. Talvez para umas pessoas isso seja R$1.000, talvez para umas pessoas isso seja R$10. Coloca lá na KTO fazendo o cadastro com o link que está aqui na descrição. E aí, a partir disso, você pode fazer uma brincadeirinha ali durante o mês, sem o peso na consciência. E aquela dica marota. Ganhou, retira o que você botou e brinca com o que já estava por ali, só com seu lucro. KTO, a KTO é parceira aqui do Grupo Jornada, então dá essa moral pra KTO aqui embaixo no link na descrição. A arbitragem da partida será feita pelo senhor João Marcos Gonçalves Ferreira, cujo eu nunca tinha ouvido falar, não tinha apitado jogos do Fluminense e procurando os jogos que ele apitou, eu achei a seguinte notícia: Perge afasta árbitro de Nova Iguaçu e Vasco. João Marcos Gonçalves Fernandes, né? Aí eu não sei se o nome dele é Fernandes ou Ferreira, mas enfim, é o mesmo árbitro os dois, é afastado por falhas gritantes na partida dessa quarta-feira. Essa partida foi no Carioca de 2024, lá em janeiro, e de fato os erros foram gritantes mesmo, assim, até meio ridículo. Enfim, né? Torcer para que seja uma boa arbitragem, que ele não atrapalhe o jogo. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá essa moral. Agora eu vou dormir, porque são 11h38 e às 4 horas da manhã eu tô acordando pra sair de casa e, ó, dirigindo lá pra Cariacica. Tamo junto! Até a próxima, obrigado pela audiência, valeu!